culto do domingo da Igreja Perseguida. Já pode deixar o vídeo, por gentileza, passando, por favor? Eu vou deixar os irmãos assistirem o vídeo e depois eu vou estar complementando, tá bom? Hoje, mais de 10.500 igrejas estão reunidas aí para celebrarem e estarem celebrando o domingo da Igreja Perseguida. Assistam o vídeo, por favor. Apaga a luz, por favor, Sandro. Esconder ou assumir a nova identidade em Cristo? Mais que uma decisão de coragem, para os cristãos ex-muçulmanos é uma questão de vida ou morte. Seguir a Jesus é optar por uma história de perseguição e abandono. Em países como a Eritreia, Etiópia e Somália, os cristãos são ameaçados, presos e oprimidos. A perseguição iniciou quando eu e minha esposa começamos a ir para o discipulado na cidade. Nós andávamos 7 horas para chegar à igreja. Meus irmãos escreveram cartas para o governo, nos acusando. A polícia foi até a casa de um dos cristãos que nos treinava. E eles prenderam minhas mãos atrás das minhas costas e começaram a me chamar de louco. Naquele momento, meu coração estava dividido. Eles estavam me batendo, me insultando, e eu comecei a duvidar. Eu comecei a pensar em voltar atrás, voltar ao Islã. Mas eu podia sentir fisicamente em meu corpo que aquilo me faria mal e que só voltava a me sentir bem quando confessava Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E foi isso que aconteceu. Um dos maiores desafios para os cristãos nesse contexto é permanecerem firmes, sabendo que as pessoas mais próximas deles virarão as costas por causa da nova fé e não farão mais parte de suas vidas. Eu perdi muitas coisas. Fui preso e apanhei. Minha esposa me deixou e levou meu filho. Perdi minhas posses e muitos perseguidores ainda estão à minha volta. Jesus foi humilhado, ele foi abatido, crucificado por causa do pecado. E eu fico pensando, por que isso aconteceu com Jesus? Por minha causa, por você, nossas iniquidades. Ele não é pecador, mas morreu por isso. Então eu entendo que, por causa do amor de Jesus, eu preciso enfrentar a perseguição. A perseguição passada, a perseguição futura, me traz alegria hoje. Porque isso acontece comigo hoje, por causa de Jesus Cristo, minha salvação, minha escolha. Nossos irmãos e irmãs do Chifre da África precisam de nossas orações para continuarem sendo luz nos lugares mais fechados ao Evangelho. No dia 7 de junho, uniremos nossas vozes em um só clamor pelos cristãos ex-muçulmanos no Domingo da Igreja Perseguida. Inscreva-se e participe. www.portasabertas.org.br/DIP. Viram aí igrejas destruídas. O irmão dizendo aí que levava 7 horas para chegar até a igreja para fazer um discipulado. Nos países de perseguição, ao contrário do que a mensagem pregada aqui através em muitas igrejas, não digo que é o caso dessa igreja, é que você vem para Jesus para ganhar. No mundo muçulmano é o contrário a mensagem. Você vai a Cristo para perder. Esse homem, ele está falando aí que ele perdeu a família, foi preso, apanhou. Então, o que eles têm lá? Quando se toma a decisão de seguir a Cristo, é perder o que você tem, suas posses. E nós somos chamados a ter essa consciência aqui, principalmente nós brasileiros, de que vivemos num país livre. E às vezes para vir à igreja gastar 5 minutos a pé, 10 minutos preguiça, irmão. 7 horas a pé para chegar na igreja para fazer um discipulado. Então,
quando nós trazemos essa temática, é justamente para nos impactar, ver que cristianismo que nós temos levado. Eu vou passar alguns slides, por gentileza, os slides, tá bom? Então, hoje, mais de 10.500 igrejas estão reunidas em oração, em conscientização da igreja perseguida, tá? O Ministério Portas Abertas eu conheci, quando eu orei a Deus e pedi para que eu pudesse colaborar com uma obra que ajudasse o próximo, que ajudasse a igreja, que fizesse um trabalho social. A Igreja Portas Abertas há 65 anos, eles investem levando literatura a igrejas que não têm uma Bíblia sequer, eles contrabandeiam, tanto que o irmão André, ele tem um livro chamado Contrabandista de Deus, onde ele relata que ele levou mais de 1 milhão de Bíblias a países comunistas. E aqui está falando aqui, ó, Portas Abertas há quase 65 anos servindo a família da fé. Esse ano completa 65 anos. E eu quero que os irmãos notem que o DIP estava marcado dia 7 de junho. Devido à pandemia, ele foi remarcado para o dia 13 de setembro. Pedi encarecidamente para o pastor para fazer esse culto pela manhã. Pode passar o próximo slide, por favor. O Ministério Portas Abertas foi através de um chamado dentro da palavra que está escrita lá no livro de Apocalipse. O irmão André viu a necessidade através daquilo lá. Ó. No livro de Apocalipse 3:2, Deus diz para ele assim, ó, esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Quando o irmão André começou a viajar para países perseguidos, e ele percebeu que tinha igrejas que não tinham Bíblias, ele começou a levar um trabalho de discipulado, um trabalho com o estudo da palavra, um trabalho de fortalecimento para a igreja. Porque ele ficou impactado quando chegou a igrejas que nem pastores tinham sua própria Bíblia. Ou uma Bíblia compartilhada entre diversos irmãos. Então o irmão André, com seu fusquinha azul, que é o símbolo do Portas Abertas, ele passava fronteiras com seu fusquinha carregado de literatura. Por isso que nós devemos valorizar a palavra de Deus. Devemos valorizar essa Bíblia que temos em nossas mãos. Tem irmãos que não têm essa Bíblia. Se os irmãos viram aí o vídeo, igrejas queimadas, Bíblias queimadas, essa literatura que ela é proibida em países islâmicos. Isso aqui é uma afronta a Alá, a religião islâmica. Essa Bíblia que você tem na mão ou tem no celular, que às vezes nós não valorizamos em ler. Pode passar, por favor. Mais de 260 milhões de cristãos são perseguidos em todo o mundo. Direitos básicos, a liberdade de crença, ela é desrespeitada. Inclusive, o que acontece é justamente que, em muitos casos, a ONU fecha os olhos e não apoia. Mais de 260 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Mais de 3.000 irmãos são mortos todos os anos por causa da fé em Cristo. Esses dias eu estava pensando, quando eu ia ao estádio, você vai para o estádio do Corinthians com a camisa do Corinthians, e você vai vendo aquele... Você que tem São Paulino aqui, né? Mas quando você vai, e você vai olhando os irmãos ali todos com a camisa, indo para o estádio, você sente o ambiente ali como se fossem todas as pessoas conhecidas. E aí as pessoas se juntam, vibram, 1h30 ali, muitos vão até antes. Eu chegava para o estádio, chegava horas antes para preparar o ambiente e tal, e o pessoal queimando fogos e tudo. E a consciência que nós temos que ter como igreja é que todo aquele que professa a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós temos que ter o mesmo sentimento. Quando os irmãos se alegram, nos alegramos. Quando os irmãos sofrem, e nós devemos sofrer com eles. Nós não podemos nos calar, sabendo que há irmãos perseguidos em outro lugar, e se nós não podemos contribuir, o mínimo que devemos fazer é orar. Por isso que foi deixado bandeirinhas pequenas. Depois nós vamos fazer um momento de intercessão. Gostaria que todas as cadeiras estivessem cheias, mas eu vou pedir depois para cada irmão estar com a bandeira. Atrás vai ter nome de países que você nem conhece, alguns países que a gente não conhece mesmo, não temos o hábito de pesquisar, mas são países que onde a igreja é perseguida, irmãos são mortos, pastores são mortos por causa da fé em Cristo. Esses irmãos ex-muçulmanos, cristãos ex-muçulmanos, eles nos dão um grande exemplo de que enquanto aqui no Brasil
falamos, olha, você está sofrendo, vem para Jesus. Lá totalmente o contrário. Lá, se você é uma pessoa bem-sucedida, se você pode ser o filho do sheik, se vier para Jesus, você vai sofrer. E é isso que você vê, uma mensagem de fé através desses irmãos. Amém? Pode passar o próximo slide, por favor. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esses irmãos, eles têm esse sentimento. Amém? Pode passar o próximo slide, eu vou estar sendo breve. E o islamismo foi identificado há muitos anos atrás pelo irmão André como o maior desafio para a igreja. Por causa da disciplina dos muçulmanos. E eles têm o objetivo, ainda mais com os refugiados tomando conta de tantos países. Nós vemos aqui no Brasil tantos mesquitas, tantas pessoas muçulmanas nas ruas. Hoje em dia é muito comum por causa dos refugiados. E o que eles professam, isso fere também as questões da família, porque o muçulmano ele pode ter 5, 6, 7 mulheres. E eles, quando entram nos países, eles confrontam a cultura e a religião dos países. Eles promovem a islamização. A igreja tem se calado, tem recuado, e o Islã tem avançado. Eles têm afrontado o povo judeu e a igreja. E isso eles fazem com violência, destruindo as igrejas, tentando colocar medo nos cristãos. Por isso nós devemos fazer o quê? Nós devemos apoiar ministérios que estão lá na linha de frente. Nós, como aqui foi lido aqui em Apocalipse, não devemos deixar a igreja morrer nesses lugares. Eu quero que a minha geração, os meus filhos, eles olhem lá para frente e quando virem algum testemunho lá fora, vejo de igrejas que estão sendo fortalecidas através de nós aqui, que são irmãos em Cristo. Assim como eu falei do exemplo do corintiano, do São Paulino, quando você vai ao estádio, nós temos que ter esse mesmo sentimento com os nossos irmãos que estão sendo perseguidos e torturados. Amém? Pode passar, por favor, próximo slide. O cristianismo avança no berço do Islã. Eu coloquei aqui a bandeira do Irã, já tenho falado. A igreja que mais tem crescido na barba do islamismo, por baixo das barbas do islamismo. Eu estou com esse filme aqui, Irã, Um Brado de Fé, dos anos 90. E ela relata aqui, o nome é difícil, do nosso irmão Haik, que em 94, após ter entrado na ONU para libertar um irmão em Cristo que estava há 10 anos preso e estava condenado à morte por causa da sua fé em Cristo, Haik Hovsepian, ele acessa até a ONU para poder libertar seu irmão em Cristo. Isso aí tem após 1976, quando a Ayatollah Khomeini tomou o Irã e começou a transformar a religião oficial do Irã, o Islã seria a principal religião. Começaram a perseguir as igrejas. E esse homem se levanta, um irmão simples, um pastor simples, mas com um trabalho totalmente irrelevante, consegue tirar o irmão, após recorrer à ONU, ele consegue tirar Medid Baj do corredor da morte. 3 dias depois, quando a igreja está comemorando a saída de Medid Baj da cadeia, esse irmão é sequestrado. Eu vou pedir, depois eu vou mostrar a foto do irmão. Ele é sequestrado e depois de 11 dias a família encontra o corpo. Um mártir nos anos 90, em 94, lá no Irã. Mas o que a igreja fez? A igreja não ficou prostrada. O sacrifício de Haik Hovsepian não foi algo que amedrontou a igreja. Irmãos de todo mundo começaram a se unir e começaram a apoiar a igreja no Irã. E começaram a se colocar à disposição. E os irmãos mandavam cartas, enviavam cartas falando assim, conte conosco. E nós estamos dispostos a pagar com o preço da nossa vida. E não vamos permitir que a igreja se feche no Irã. Ou seja, a igreja que era feito templos, teve que mudar sua estratégia por causa do martírio de Haik Hovsepian. A igreja começou a operar como no tempo de Atos dos Apóstolos. Igrejas nas casas, trabalhos relevantes,
desde 94, o trabalho de um mártir que deu a sua própria vida não cessou no Irã. E se você for no YouTube digitar lá, Ovelhas entre Lobos, você vai ver 2 documentários maravilhosos de uma igreja crescendo, maravilhosa, de irmãos fortalecidos na fé, meio à perseguição. Você vai ver lá uma igreja que a estratégia não é do elefante grande e barulhento, mas eles falam que são como o cupim corroendo a madeira, silenciosa, uma igreja silenciosa, corroendo as estruturas do Islã. Amém? Vamos passar o próximo slide, por favor. A perseguição aos cristãos no norte da África tem diferentes faces. Irmãos, Nigéria, Camarões, porque quando pensamos em cristãos ex-muçulmanos, olhamos apenas para a Ásia, o continente africano. Dos 50 países de extrema perseguição, que estão lá no relatório do Ministério Portas Abertas, que é enviado todos os anos, feito esse levantamento, 37 países se encontram na África, de extrema perseguição à igreja. Então, quando pensamos em cristãos ex-muçulmanos, pensamos apenas na Arábia Saudita, pensamos no Kuwait, pensamos no Egito, pensamos em tantos outros países, esquecemos da África. Quando você colocar cristão morto na África, são vários relatos. A missão Portas Abertas fez esse ano, Faces da Perseguição, que são 12 testemunhos de irmãos perseguidos, de viúvas que perderam seus maridos e pastores por causa da perseguição. E mais uma vez eu quero falar que isso é uma conscientização de que na sua casa, a partir de hoje, você que não conhecia o trabalho do Portas Abertas, mas não tem só o trabalho do Portas Abertas, tem o Voz dos Mártires, que eu já falei aqui sobre torturado por amor a Cristo, né? Do irmão que ficou 14 anos preso na Romênia, né? Tem esse material aqui, As Listas da Zebra, também o material da Portas Abertas, de um jovem que era cristão, e ele é sequestrado na África, é levado pelos muçulmanos, se torna muçulmano, mas as lembranças de tudo aquilo que ele viveu no Evangelho fazem ele tornar ao Evangelho. Amém? Pode passar próximo, por favor? Deixa eu fazer um breve relato aqui. No Marrocos, a polícia tem um dossiê de cristãos e pode até colocar nesse documento coisas que não são verdade. No passado, um cristão foi preso por ser acusado de uso de drogas, por exemplo. O governo vê os cristãos como pessoas que estão abalando a fé dos muçulmanos. E isso é proibido por lei. Mas também evangelismo é proibido e distribuir bíblias é um crime no Marrocos. Se alguém comer durante o Ramadã, pode pegar 6 meses de prisão. Halima, esposa de Aziz, também uma cristã marroquina. Exemplifica o que o marido diz no trabalho: eu como no banheiro durante o Ramadã. O que foi mais comentado há alguns anos atrás foi sobre Asia Bibi. Ficou no corredor da morte, uma cristã que agora mora no Canadá. O caso dela foi conhecido em todo o mundo. Alguns órgãos da ONU conseguiram interferir para que Asia Bibi não fosse morta, porque foi pega com uma garrafinha de água no mês do Ramadã, o que é uma afronta para o Ramadã. A igreja não pode se calar mediante isso. Asia Bibi hoje mora no Canadá com seu marido e seus filhos. Iria sair uma biografia, mas ela, com o nome dela, aprovado por ela alguns anos atrás, mas eu tenho certeza que por ameaça, se você pesquisar, você vai ver que Asia Bibi tira o nome dessa biografia recentemente, por medo do que possa acontecer com a sua família, mesmo não morando mais em um país islâmico, mesmo morando no Canadá, ainda tem receio de retaliação, porque como aconteceu com o caso do nosso irmão Raik, que foi morto,
todo caso divulgado, para que o país islâmico não sofra sanções de outros países comerciais, nós temos visto isso, né? Então o que acontece? Eles podem até maquiar, libertar, mas depois eles vão perseguir e vão matar. A Zabib, que já estava confirmada quando ela saiu da prisão, que ela iria fazer a biografia dela, ela retira o nome dela por ameaça. Em muitos lugares da África, está aqui pequeno aqui, ó, da África subsaariana, ser cristão é sinônimo de martírio. Ser cristão não é status nesses países. Um ex-muçulmano é pior do que um cristão. O tratamento de uma pessoa que já é cristã é totalmente diferente de um cristão ex-muçulmano. Lá é chamado de infiel. Uma pessoa que é muçulmana, nesses países, ex-muçulmano, que se converte ao cristianismo, é considerado um traidor, em potencial. Como eu falei, Mehdi Dibaj é um ex-muçulmano que foi retirado da prisão após se converter ao cristianismo. Então, pior do que um cristão professo de berço, nesses países, você ser um cristão ex-muçulmano é pior. Por isso essa temática. Pode passar o próximo slide, por favor? Nos anos 90, muitos muçulmanos se converteram a Cristo na Ásia Central. Se você pesquisar, irmãos, as conversões no mundo muçulmano têm sido como a conversão de Saulo de Tarso. Como a igreja tem sido impedida por meio da violência, é o próprio Cristo que tem evangelizado. É o próprio Cristo que tem se manifestado através de sonhos aos muçulmanos. É o próprio Cristo que, quando uma pessoa está enferma, você sabia que no islamismo eles não oram por cura? Eles não creem na salvação eterna? Então, quando a pessoa tem esses questionamentos, é o próprio Jesus que aparece em sonho. São vários relatos. Se você pesquisar, você vai encontrar o próprio Jesus aparecendo como no caminho de Damasco a Saulo de Tarso. É o próprio Jesus evangelizando. E sabe como o mais interessante? É que há uma igreja escondida, trabalhando nos subterrâneos, né, dos países islâmicos. Mas há uma coisa que você pode fazer para alcançar esse povo: orar. Sabia que a sua oração aqui no Brasil alcança vidas em outro país? Se você achava que a sua oração era limitada, pode perder. Hoje é dia de você acreditar que o irmão, se você colocar pela fé a sua mão por sobre o globo, olhar um lugar e começar a orar, Deus pode fazer maravilhas. Você pode pegar uma bandeira na sua casa, você pode estimular seu filho, colocar a mão sobre o globo. Desde muitos anos atrás Deus me colocou sempre para ter um globo em casa, para interceder pelas nações. Eu nem tinha noção de que eu seria um intercessor pelas nações. É uma coisa simples que você pode ensinar seu filho. Filho, vamos orar hoje pelo Zimbábue. Vamos orar hoje por Marrocos. Você sabia que na Colômbia existe perseguição a cristãos? Aqui na América Latina? Você sabia que no México pastores morrem por causa do narcotráfico? Vocês sabiam? A tua oração ela pode alcançar. Olha só, Senhor, assim como as tuas mãos, que essas minhas mãos sejam as tuas mãos abraçando o mundo, alcança as nações, alcança a igreja que está sofrendo. Eu gostaria que você na tua casa começasse a ver o mundo, que você pode estar segurando o mundo nas tuas mãos como o próprio Deus, porque você é a representação do próprio Deus aqui na terra. Às vezes a gente se limita, só ora pelas nossas necessidades, e o que já era ruim através da perseguição e a pandemia. Você sabia que tem países que os cristãos não podem comprar alimentos? Sabiam disso? Irmãos estão tendo dificuldade para comprar alimentos em países que não estão conseguindo a ajuda humanitária, porque quando descoberto que são cristãos, esses irmãos não recebem ajuda, e se eles negarem a fé, recebem ajuda.
Pode passar o próximo, por favor. Os maiores países muçulmanos se encontram no continente asiático. Pode, por favor, passar mais. E aquilo que eu estava falando, ó. Na Indonésia, os cristãos ex-muçulmanos não são aceitos nas chamadas igrejas abertas. A diferença ali, cristãos nascidos em lares cristãos e os cristãos ex-muçulmanos. O que é cristão nascido em lar cristão, ele tem liberdade para crer em Cristo. Ele tem a liberdade. Mas um cristão ex-muçulmano não tem permissão para crer em Cristo, nem para mudar de religião oficialmente. O cristão nascido em lar cristão tem muitas cópias e traduções da Bíblia. O cristão ex-muçulmano, geralmente, somente uma cópia em apenas uma versão na língua local. O cristão nascido em lar cristão, ele tem uma igreja para fazer culto. O cristão ex-muçulmano vão à igreja secretamente ou se reúnem em igrejas domésticas. O cristão nascido em lar cristão, os filhos podem ser criados e educados como cristão. Mas o cristão ex-muçulmano, os filhos geralmente são criados como muçulmanos e há a preocupação se eles um dia acreditaram em Jesus. Vê a diferença? Aquele que já é de lar cristão e do cristão ex-muçulmano. Também pode passar o próximo, por favor. Fatores externos e internos causam risco à sobrevivência e identidade da igreja de ex-muçulmanos. Um cristão ex-muçulmano, quando ele para, o muçulmano, quando ele para de fazer as suas orações, de fazer o seu jejum, Ramadã. E uma coisa interessante, que todos os anos, eu me junto em oração com um grupo de irmãos de todo mundo, é criado um grupo, pessoal da Jocum, e de vários outros ministérios. No mês do Ramadã, nós acompanhamos o mês do Ramadã inteiro, todos os dias, orando pelos irmãos muçulmanos. Todo dia, oramos por um país muçulmano. Esse ano aqui foi do dia 23 de abril a 23 de maio, e todos os anos é feita essa campanha de oração pelo mundo muçulmano. Eu já participo já há 3 anos, desde que eu comecei a desenvolver esse trabalho juntamente com o pessoal do Portas Abertas, a divulgação. Pode passar o próximo slide, por favor. O desafio de estabelecer unidade entre diferentes grupos cristãos na Indonésia. Há uma dificuldade muito grande na Indonésia. Um dos países onde a perseguição é extrema. A Indonésia é um país que nós vemos aí acerca das suas belezas naturais, mas há uma perseguição extrema a cristãos e muçulmanos. Até em países que nós falamos assim, o budismo é uma religião de paz, não é. Se você pesquisar, você vai ver que a religião budista, ela é uma religião totalmente violenta. As aldeias, há igrejas sendo incendiadas na Indonésia, pessoas perdem suas vidas na Indonésia. Também pode passar o próximo slide, por favor. A esperança vem quando vemos a palavra de Deus tomar forma na vida de uma pessoa. Então nós devemos investir. O ID é interceda, doe, envolva-se ou enganje-se, encoraje. Esse é o ID da igreja. Se você não pode ir, você pode interceder. Se você pode interceder e doar, você vai estar investindo em irmãos que vão ter uma Bíblia às vezes. Uma igreja vai ter uma Bíblia. Essa Bíblia que nós não damos valor. Tem pessoas que têm 10 Bíblias. Eu conheci um irmão que tem 30 Bíblias na casa dele. E às vezes a gente não consegue doar. Eu faço a divulgação. Todo mês, quando eu colaboro com a Missão Portas Abertas, eu recebo uma revista do Portas Abertas. Eu tenho acho que tem uns 10 exemplares. Eu quero distribuir aquele que depois me procure depois do culto. Eu vou entregar essa revista para você. Aqui tem testemunhos de irmãos de outros países que por causa da perseguição, o que eles fazem para se manter firmes na fé. Lá não tem mágica. Aqui temos falado bastante sobre a vassoura ungida, né? Sobre as campanhas de tantas coisas, de tantas heresias. Lá os irmãos vivem na fé apenas com a oração e às vezes com um pedaço da palavra de Deus. Às vezes uma Bíblia em algum país, cada irmão fica com uma folha, é distribuído em folhas. Em prisões,
Os irmãos, às vezes, quando conseguem jogar escondido versículos da Bíblia, pedaços de versículo da Bíblia para o irmão ler. E aquilo faz aquele irmão se manter firme na fé, durante anos de prisão. E nós aqui, em um país livre, eu quero trazer a consciência da igreja. Não saia daqui mais o mesmo. Se você se acha, meu Deus, estou passamos dificuldade, mas perseguição mesmo não passamos no país. Se você pesquisar, infelizmente o que nós vemos aqui de perseguição no Brasil, infelizmente, quando você pesquisa sobre perseguição religiosa, inclusive, o que você vai ver é que as religiões de matrizes africanas é que têm tido seus templos destruídos no Brasil. O dia da liberdade religiosa foi justamente por causa de uma mãe de santo que teve o seu terreiro invadido. Olha só que no Brasil nós não temos tido caso de igreja invadida. E, infelizmente, olha só, um terreiro ter sido invadido. Nós vemos aí até muito criticado o Kleber Lucas fazendo culto lá dentro de um terreiro, porque o terreiro infelizmente foi invadido e as pessoas falaram que estava invadindo e quebrando, falando que era cristão. Isso não é uma atitude cristã. Nós não fazemos essas coisas. E se alguém faz em nome de outro Deus, não de Jesus. Amém? Pode passar o próximo slide, por favor. Muitos muçulmanos começam a questionar a própria fé e descobrem em Jesus a verdade e a certeza não encontradas no Alcorão. Dentro do próprio Alcorão, como eu já disse aqui, há relatado 119 vezes sobre Jesus. Que Jesus, nascido de Maria, que Jesus ressuscitou mortos, e um dia ele virá para julgar. Um dia ele retornará. Tanto que vários irmãos ex-muçulmanos, quando começam a pesquisar o Alcorão para fazer lá a sua tese da faculdade, para se formar, eles encontram dentro do Alcorão a própria figura de Jesus e se convertem. Nós temos vários relatos de irmãos que têm se encontrado com Cristo dentro do próprio livro do Alcorão. 119 vezes é falado o nome de Jesus. E de Mohammed apenas 4 vezes. Que ironia, né? Próximo slide, por favor. Isso aqui é uma irmã recebendo a visita do pessoal do Portas Abertas. Obrigada por vir em meu resgate. Diz cristãs muçulmana ajudada pelo Portas Abertas. Então, o Ministério Portas Abertas, eles vão até um local de perseguição, uma igreja que foi destruída, entra em contato. Tem pessoas que estão ali infiltradas nesses países e vão lá e dão discipulado, ajudam financeiramente. Se a pessoa teve seus animais mortos pelo Estado Islâmico, eles vão lá e tentam ajudar financeiramente. É isso que é feito e é uma prestação de contas todos os anos que o Ministério Portas Abertas faz. Pode passar o próximo slide. E quando a conversão se torna pública, cristãos ex-muçulmanos são pressionados a voltar à antiga fé. São pressionados e pagam com a própria vida. Aqueles que não aceitam. Há vários relatos. Pode passar o próximo slide, por favor. Ajude a preparar cristãos e muçulmanos para a vida cristã. O Ministério Portas Abertas é a missão de apoio à igreja sofredora. Eu tive o prazer de conhecer o presidente, pastor Homero Aziz. Eles fazem discipulado com os irmãos. Quando os irmãos estão lá, viúvas, órfãos, o Ministério Portas Abertas abraça, visita. Há campanhas na internet para você escrever uma carta digital. Esses irmãos recebem lá. Então, se você entrar no site, você vai ver pessoas recebendo cartas. Ficam muito felizes, sendo fortalecidos com o apoio da igreja. Pode passar o próximo slide, por favor? E como eu falei, você pode se engajar nessa causa. Intercessão, doação, encorajamento. Você pode encorajar entrando no site, escrevendo carta para os irmãos lá, em outros países. Pode passar, por favor? A sua hora de agir. Se você tem interesse de conhecer o trabalho do Portas Abertas, eu tenho ali alguns formulários que você envia para lá. E eles enviam uma revista que é totalmente grátis. Se você quiser colaborar, você colabora, não vai ter nome sujo.
Se não quiser colaborar, amém. Mas pelo menos para você ter noção do que acontece em países onde há extrema perseguição à igreja. Até para fortalecer a nossa fé, que queremos abandonar a nossa fé por qualquer coisa. Né? Queremos abandonar a nossa fé porque, por causa do irmão A, por causa não quero mais ir na igreja. Nós queremos abandonar a nossa fé porque temos liberdade demais. E esses irmãos valorizam isso. Os irmãos não podem se reunir. Quando há uma reunião de irmãos nas suas casas, é invadida. Pessoas são mortas. Pais são mortos na frente de esposas e filhos. E eu quero perguntar para você, o que tem te impedido de servir a Deus? O que tem me impedido de servir a Deus aqui no Brasil? O que tem nos impedido? Enquanto esses irmãos estão sedentos em servir a Cristo com a sua própria vida. Por isso que é perder para ganhar. Pode passar, por favor? Tem a página no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Você vai ver diversos relatos, diversos testemunhos até para edificar a sua fé. Pode passar, por favor? Obrigado. Passa a foto lá, por favor, do Raik Hovsepian. Esse é o Raik Hovsepian, que perdeu sua vida em 94, um mártir no Irã. Graças a esse homem, a igreja não se perdeu no Irã. Ele é inspiração para a igreja no Irã. Esse irmão ele conseguiu impactar o mundo com a sua morte. Feito memoriais, tem lugares lá na Europa que tem um busto a esse homem. Pode passar, por favor? Esse é Medid Baj, que foi liberto através de Raik Hovsepian. E aqui, Irã, um brado de fé, quando na morte, Medid Baj pega o microfone e diz que ele se sentiu como Barrabás quando seu irmão morre. Porque entre a escolha entre Jesus e Barrabás, ele se sentiu como Barrabás. E ele chora emocionado. Para depois também perder a sua vida, mas ser mártir para a glória. Pode passar, por favor? Deixa essa foto aí que eu vou explicar. Abra suas Bíblias em Lucas 14, 26 e 27. Enquanto os irmãos vão procurando, foi Jim Elliot que diz isso aqui, ó. Ele disse uma célebre frase: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Esse homem aqui foi um mártir entre os Aucas aqui na Amazônia, no Equador, na floresta, dentro do Equador. Esse homem disse isso para ser um mártir, juntamente com 4 irmãos. Então ele diz isso aqui, ó. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Às vezes estamos preocupados com tantas coisas, em ganhar tantas coisas. Mas lembre-se de uma coisa: cristianismo não tem como ir a Cristo sem perder algo. Não tem como ir a Cristo sem perder algo. Se você acha que ir a Cristo é só ganhar, está enganado o teu evangelho. Ir a Cristo é perder algo. Cristo é suficiente. Cristo tem que ser suficiente em nossas vidas. E olha aqui o que diz Lucas 14, 26, 27. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Nós temos que aborrecer o ambiente, nós temos que aborrecer o mundo, nós temos que aborrecer alguém, senão o nosso evangelho não tem nenhum significado. Às vezes você, no seu ambiente de trabalho, você não vai ser o cara mais popular, como eu não tenho sido, porque eu não concordo em ficar em bebedeira. Mas quando quiserem contar comigo para oração, eu estou disposto. Se for para falar da palavra de Deus, eu estou disposto. Para participar de festas, de bebedeiras, não contem comigo. E eu não sou popular no meu trabalho. Mas sou popular quando identifico que preciso fazer oração, eu sou popular.
chama o Afonso. Afonso, faz oração. Afonso, você pode trazer uma palavra? Isso é o meu papel. Nós temos que aborrecer. O que nós temos visto, temos gastado tanto tempo vendo irmãos querendo discipular o mundo. Temos perdido tempo. Quando você olha pastores no YouTube batendo de frente com um ímpio que faz uma declaração acerca de Cristo. Irmãos, Cristo se defende por si próprio. Deus se defende por si próprio. Temos visto pessoas gastando tempo para defender aquilo que não tem necessidade. O ímpio, ele pode falar o que quiser, mas temos que cobrar da igreja. Da igreja precisamos. Abre tua Bíblia em Filipenses 3:7. É bem conhecida o que Paulo diz. Aleluia, Deus. Mas o que era para mim ganho, reputei-o perda por Cristo. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo tinha de conhecimento, todo conhecimento, toda a sua experiência como homem, como fariseu, como homem estudioso, ele diz aqui, ele julga perda por Cristo. Há um tempo atrás eu falei, sobre o símbolo, tem uns irmãos aqui, o símbolo da rota, Quem vê, parece um R apontando para uma estrela, Mas se você olhar direito, é uma seta apontando para uma estrela. A totalidade daquilo que Paulo conhecia apontava para a figura de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que ele tinha de conhecimento, todo o conhecimento de Paulo, não era nada sem a revelação daquilo que realmente importava, que era a totalidade de experiências, a totalidade de tudo aquilo que ele havia vivido, apontava para um único alvo, que era o próprio Senhor Jesus. A totalidade de um homem, de todas as experiências, a totalidade das experiências da sua vida, elas só apontam para aquilo que realmente é importante para você, a julgar como perda tudo aquilo que você acha tão importante, mas você tem que julgar ganho por Cristo. Pode voltar a foto lá, por favor? Esse é o pastor Homero Aziz, que eu tive o prazer de conhecer. Ele é presidente da Missão Mais. Conheci ele ano passado. Hoje, graças a Deus, eu posso falar que o Ministério Tabernáculo de Oração é um parceiro na Jordânia. Sabia que você é um parceiro na Jordânia? Ministério Tabernáculo de Oração. Eu falo, nós somos parceiros com um trabalho maravilhoso de um homem que já tinha sua vida estabelecida aqui no Brasil. E ouviu um chamado para fazer um trabalho na Jordânia com refugiados. Ele abriu uma igreja lá na Jordânia e trabalha com refugiados. Atende mais de 5.000 refugiados. Na maioria deles muçulmanos. Para, através do amor, convertê-los a Cristo. E quando eu conheci, no culto de missões, paramos e conversamos sobre tanta coisa. Ele fez parte do Missão Portas Abertas, por um breve período, só que a Missão Portas Abertas não é uma instituição missionária. E ele precisava de uma instituição missionária que apostasse nele. Então ele integrou a Voz dos Mártires, também que eu conheço, foi fundada através da vida de Richard Wurmbrand. Então tínhamos muita coisa em comum para conversar. E conversamos, graças a Deus, até hoje. E é ele que tem um sermão maravilhoso. Perder a arte de saber perder para ganhar. E esse meu irmão Homero Aziz, ele relata sobre a vida de uma mulher que não dá para nem falar o nome, chamada Marion. E Marion muçulmana, seu marido muçulmano, salafita, que é uma das classes mais radicais do islamismo. Um dia Marion está ali à frente com o seu marido, assistindo a televisão, e vindo um atentado do Estado Islâmico contra a igreja na Alexandria.
e vendo o marido comemorando a morte dos cristãos, Marion olha e fica frustrada. Eu não posso servir uma religião tão violenta que tira a vida. Mas ela continua a acompanhar os noticiários e vê que os cristãos estão na reportagem perdoando aquele atentado que o Estado Islâmico tinha feito. E ela começa a se questionar, como é que pode pessoas perdoarem uma coisa tão cruel que fizeram? E ela começa a pesquisar sobre Jesus, sobre a igreja. Aleluia. E ela vai na internet, começa a pesquisar sobre muita coisa, sobre cristianismo. E um dia, Marion tem um sonho. E nesse sonho, ela vê um grande jardim. E ela começa a caminhar nesse jardim e ela vê uma igreja ao fundo. E ela percebe que começa a descer mel de toda a parte de cima daquela igreja. E um pastor se apresenta na frente e fala: olha, Marion, isso é mel, come. E ela fica receosa de provar daquele mel. Até que enfim ela prova daquele mel. E ela diz que foi o mel mais doce. E lá na Jordânia isso é muito comum, o mel. E ela relata ainda para o pastor Homero Aziz que depois de acordada ela sentiu o gosto daquele mel. E ela continua andando e ela entra dentro da igreja e ela vê a figura de Jesus. E ela reconheceu o profeta Issa, que os muçulmanos falavam. E ela olhava e via a figura como um desenho de Jesus na parede. E brilhava as vestes de Jesus, e aquela figura desce da igreja, desce da parede e começa a caminhar na direção de Marion. E ela diz que quando Jesus vem caminhando para ela vai se lembrando de tudo aquilo que ela havia aprendido no Islã. Que o Islã realmente fala que Jesus era filho da Virgem Maria, que havia ressuscitado mortos, e que Jesus, um dia iria voltar para julgar os mortos. E ela se lembra dessas coisas. E quando ela vai caminhando em direção a Jesus, ela sente paz, ela sente amor. Sentimentos que o islamismo não dava a ela. E no momento que ela está chegando perto de Jesus para abraçar, ela acorda. E ela acorda com aquele sentimento de frustração de não ter abraçado Jesus. Mas aí o Espírito Santo ministra no coração dela para que ela busque a ajuda dos cristãos. E ela vai na internet, procura, e ela consegue entrar em contato com a igreja da Jordânia, o pastor Homero Aziz. E o pastor Homero Aziz começa a para ela, e ela é batizada secretamente. Só que o marido dela começa a perceber. E percebendo, um dia ele pega uma faca, está ali na cozinha e começa a andar de um lado para o outro, falando alguns palavrões ali. E ela percebeu que, fazendo uma faxina, ela encontra um gravador, e aquele contato todo que ela teve com os cristãos, o marido havia descoberto que ela havia se convertido. E ela sabia que morrer seria questão de tempo, seu marido iria matá-la. Então ela entrando em contato com os pastores da igreja, e o pessoal falando para ela: olha, Marion, nós iremos te apoiar em toda a tua decisão. Em toda decisão que você tomar, ou fugir, ou permanecer, a igreja estará orando por você. E Marion, a única coisa que era a decisão mais difícil para Marion, é que ela tinha um filho de 6 anos. Então a decisão mais difícil era essa. Porque num país muçulmano, uma mulher ela não pode sair com seu filho sem a permissão do marido. Então, dificilmente ela conseguiria sair daquele país para um outro lugar, fugir com o seu filho. Ela não teria autorização. Então, ela ora, ela apresenta a Deus, a igreja está orando. E um dia, Marion, o seu marido fala: olha, vão destruir umas casas aqui do bairro, e coloque a criança dentro do ônibus escolar, depois eu vou voltar para te buscar. Em questão de tempos, ela pensa no que ela deveria fazer. E ela diz que o Espírito Santo ministra algo no coração dela. E ela sabia que a decisão teria que ser tomada. Então Marion
coloca o filho dentro do ônibus escolar, dá um beijo nele e fala: filho, que Deus te abençoe. Entra dentro de casa, pega todos os seus pertences para poder fugir. Deixar o seu filho de 6 anos tomar uma decisão com Cristo para poder fugir. A igreja recebe. Hoje a Marion, eu estava acompanhando o caso, ela está morando nos Estados Unidos. Há 5 anos atrás, ela tomou a decisão mais difícil da sua vida: abandonar o seu filho de 6 anos e a sua casa, e o seu marido, por causa de Cristo. E uma pergunta ficou no coração do pastor: Marion, o que o Espírito Santo ministrou para você? Que eu estou curioso. E ela diz isso: quando eu entrei para orar, o Espírito Santo ministrou no meu coração: eu dei o meu filho por você. O próprio Deus falando para ela. E ela entendeu que aquele sacrifício de deixar o seu filho, de virar as costas para o filho, Deus já havia feito na cruz do Calvário, dando o seu filho. Eu quero que você hoje pense sobre tudo aquilo que você tem vivido em Cristo. O que você está disposto a fazer para sacrificar. Porque o Evangelho é avançar para Cristo para perder coisas. Algum tempo atrás ministrei sobre a mulher samaritana que deixou o vaso. Todos aqueles que foram a Cristo perderam algo. E nós não podemos permitir que o nosso Evangelho anuncie um Cristo Papai Noel, que nós devemos vir a Cristo para ganhar coisas. Porque o principal é Ele. É Ele que nos sustenta. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E o que dizer de Navid, um muçulmano que for evangelizado por uma irmã. E ele pede, sabe o que ele pede? Ele pede para ter uma experiência. Que ele estava frustrado com o islamismo. E um dia o próprio Jesus aparece no capô do seu carro. Eu quero dizer para você, meu irmão, que enquanto às vezes nós estamos orando, é o próprio Cristo se manifestando no mundo islâmico. Quando você começar a colocar prioridade de que a igreja de Deus tem que ter prioridade na sua vida, muita coisa vai mudar na sua vida. Quando você pensar que irmãos estão mais necessitados que você apresentar a vida deles, que você começar a orar, abençoando a vida de irmãos, muita coisa na sua vida vai mudar. Porque quando você começar a se preocupar com o corpo de Cristo, que é a igreja, é Ele que vai começar a trabalhar na sua vida. Enquanto nós colocamos apenas as nossas prioridades, esquecemos dos nossos irmãos, muita coisa vai ser igual na nossa vida. Nossa oração não vai passar do teto. Mas quando você colocar como alvo principal que o corpo de Cristo é a coisa mais importante, de que você não pode fechar os olhos para irmãos que estão necessitados, passando fome e perseguição, sendo mortos todos os dias. Eu fiz uma contabilidade e como fosse uma piscina de 15 mil litros todos os anos, 3 mil irmãos mortos. E às vezes fazemos graça com o Evangelho. Infelizmente às vezes gostamos tanto de ver irmãos fazendo piada com o Evangelho. O Evangelho não é uma piada. O Evangelho é a coisa mais séria na face da terra, porque ele custou a vida do justo na cruz do Calvário por mim e por você. Não podemos levar o Evangelho como uma piada e não podemos concordar que pessoas não estão ganhando dinheiro fazendo graça com o Evangelho de Cristo. Por isso que tempos atrás eu falei assim: me diga com quem tu oras, que eu direi quem tu és. Se você tem orado com irmãos da igreja perseguida, se você tem orado com homens de Deus que estão dispostos a entregar sua vida por causa da causa de Cristo, eu digo quem você é. Se você está disposto a mudar a situação da igreja do Senhor através de oração, de doação, eu digo quem você é. Mas se até hoje você tem levado um evangelho apenas, preocupado apenas com apenas as suas coisas pessoais, nós temos que procurar pessoas que têm umas marcas, nem que foram as marcas no joelho, porque tem pessoas que têm as marcas de Cristo, ganhando dinheiro na internet com as marcas de Cristo, pessoas ganhando
com as marcas de Cristo. Eu quero que você reflita sobre isso. Procure aqueles que têm as marcas, procure os testemunhos de pessoas que doaram suas vidas para que você estivesse hoje. Você sabia que Estevão, o primeiro mártir, foi o primeiro mártir da igreja, com uma das maiores pregações, foi morto. Aleluia. A igreja pode ficar de pé. Eu gostaria que cada um aí, eu sei que a igreja, se você puder pegar uma bandeira dessa, ou duas, se você puder nos ajudar, tem uma bandeira aqui sozinha. Atrás dessas bandeiras, ela tem um nome. São países que às vezes a gente não conhece, né? Tem até Brunei. Quem está com Brunei aí? Eu nem sabia. Mas eu quero que você ore, que a tua oração alcance essas nações. Que você olhe com carinho. Que quando você estiver orando, você vai orar por esse irmão que está na tua mão aí. A igreja do Marrocos, Uzbequistão, Mauritânia, Irã, vai levantando a sua bandeira, Nigéria, Omã, Paquistão, Quênia, Síria, Somália, Sudão, Tajiquistão, territórios palestinos, Tunísia, Iraque, Jordânia, Kuwait, Maldivas, Mali, Emirados Árabes, Eritreia, Etiópia, Iêmen, Indonésia, Cazaquistão, Egito, Brunei, Catar, Argélia, Bangladesh, Afeganistão, Arábia Saudita, Líbia, Marrocos. Essa nação que está na sua mão, você tem a responsabilidade de orar por ela. Olha que privilégio, você está orando por uma nação. Amém? Vamos levar as nossas orações. Hoje mais de 10.500 igrejas no Brasil estão orando pela igreja. Olha que privilégio, você está segurando a bandeira de uma nação. Se você quiser, você pode levar essa bandeira com você, mas se comprometa a orar por ela. Ore por essa nação. Há igrejas que estão sendo destruídas nesse país. Há igrejas que precisam de fortalecimento. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, queremos abençoar, Senhor, todas essas nações que estão nas nossas mãos, Pai. Pai, que responsabilidade, meu irmão está segurando uma nação agora, Pai. É a bandeira da nação. Pai, atende a oração desse meu irmão que está orando agora, Senhor. Por esse meu irmão da igreja perseguida, da igreja sofredora. Senhor, que esse meu irmão tenha fome e sede, Pai, de sempre orar pela igreja que sofre, pela igreja perseguida, juntamente com mais de 10.500 igrejas que estão orando nesse dia, Senhor, domingo da igreja perseguida, Pai. Mas sabemos, Pai, que o Senhor há de despertar, Senhor, uma igreja que se preocupe com a Tua igreja. Que nós não nos preocupemos apenas, Pai, com o que eu irei de comer, com o que eu irei de vestir, porque a Tua palavra diz para nós buscarmos primeiro o Seu reino e as demais coisas serão acrescentadas, Senhor. Que a partir desse dia, Senhor, esse meu irmão, ele venha, Senhor, buscar primeiro o Teu reino, se preocupar com o Teu corpo, que é a Tua igreja, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, as bandeiras que estão nas mãos dos meus irmãos agora, as nações sejam alcançadas pelo poder da oração. Pai, aonde estiver uma viúva nesse país chorando, que o Senhor a console através do Teu Espírito Santo. Um órfão que viu o seu pai e pastor sendo morto na frente do seu filho, que o Senhor o console. Que um dia o Senhor me deu o privilégio de viajar e conhecer, Pai, de perto a realidade desses meus irmãos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, atende, Senhor, o clamor, Pai, da Tua igreja, Senhor. Que a oração do teu servo, Senhor, do meu irmão, seja totalmente diferente a partir dessa data, Senhor. Que aquele que não se preocupava com a igreja, Senhor, no outro lugar do mundo, que ele comece a se preocupar, Senhor. Oh Deus, todos os anos, Senhor, mais de 3.000 irmãos perdem suas vidas, são irmãos como nós, Senhor. Mas em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que essa preocupação com a Tua igreja, Senhor, em outro país, no outro lugar do mundo, Senhor, eu abençoo, Senhor, a igreja nos 4 cantos do mundo, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus eu oro pela igreja, Senhor, na América do Sul, Senhor, todas as igrejas da América do Sul, Senhor, América Central, América do Norte, Pai. Senhor, eu oro pelas igrejas na Europa,
Eu oro pelas igrejas, Senhor, na África, na Ásia, Senhor, na Oceania, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos dos 4 cantos do mundo, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu oro, Senhor, por fortalecimento do Missão Portas Abertas, da Missão MAS, Voz dos Mártires, todas as instituições que se preocupam com a igreja sofredora e perseguida, Senhor. Em nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer pela oração desse meu irmão, Senhor, que foi feito por essa nação, a qual ele está agora, Senhor, na mão. Em nome de Jesus nós te agradecemos, em nome de Jesus. Obrigado. As palmas louvam ao Senhor. O ministério. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva a tua obra, Senhor. Por que não hoje? Por que não agora? Vem, derrama o teu Espírito. Por que não hoje? Por que não agora? Vem, derrama o teu Espírito. Por que não hoje? Por que não agora? Vem, derrama do teu Espírito. Por que não hoje? Por que não agora? Vem, derrama do teu Espírito. Por que não hoje? Por que não agora? Vem, derrama do teu Espírito. Por que não hoje? Por que não agora? Vem, derrama do teu Espírito. Por que não hoje? Por que não agora? Vem, derrama do teu Espírito. Por que não hoje? Por que não agora? Vem, derrama. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Aviva, Senhor, as nações. Vem fazer. Levanta os caídos, Deus. Aleluia, Jesus. O evangelho do reino anunciado em todos os povos, em todas as tribos, onde estiver um filho teu, Senhor.
Aviva a terra, vem fazer em nós mais uma vez. Nos arrependemos, Deus. Oh, começa aqui em nós, nesta manhã, Senhor. Nosso coração, uma chama missionária, Deus. Teu reino inabalável, que venha e permaneça. Teu reino inabalável, que venha e permaneça. Teu reino inabalável, que venha e permaneça. Teu reino inabalável. Ele vem. Glória a Deus, louvado seja teu nome, Jesus. Sabe, irmãos, ao momento que o Jair estava ministrando, falando algumas estatísticas, né, que nós acabamos de ver aí a respeito de países perseguidos, né, de irmãos perseguidos, né. Eu trouxe à minha memória a minha família, os meus irmãos, os meus primos. Eu trouxe à minha memória os meus parentes. Irmãos, quando eu vejo um parente meu sofrendo, um parente meu sendo perseguido, parente meu passando necessidade, passando fome, irmãos, me dói tanto, sabe? Eu me dou por eles, eu faço tudo por eles. Quando eu vejo eles passando por essa situação, e o Jair falando a respeito dessa perseguição, né? Pelos cristãos, por todo o mundo, por todas as nações. Não tem como a gente ficar indiferente ao sofrimento dos nossos irmãos, dos nossos parentes em Cristo Jesus. Há irmãos nossos agora nesse momento, que estão sendo mortos, que estão sendo queimados vivos, que estão sendo perseguidos, que estão sendo agora jogados às traças. E Jesus é bom conosco. Jesus é bom com o Brasil. Jesus é bom com a igreja brasileira. Mas, irmãos, o dever de nós como igreja brasileira, o dever de irmãos em Cristo, dessas pessoas que estão sendo perseguidos, nossos irmãos que estão sendo perseguidos, é de nós orarmos por essas pessoas. Muitas vezes nós oramos pelo nosso bem, nós oramos
a Deus pelo favor de Deus sobre as nossas vidas, mas que nós possamos sair hoje refletindo que há um povo, há um irmão lá do outro lado do mundo que precisa da tua oração, precisa da tua intercessão. Deus, Ele é poderoso, Criador dos céus e da terra, como nós já ouvimos falar aqui no início do culto. Ele que criou os céus e a terra, conhece as estrelas pelo nome, deu limite aos mares, conhece cada grão de areia que há nos mares, pegou os oceanos, mediu com a concha da mão. Esse é o nosso Deus. Mas prove a esse Deus grande e poderoso intervir ao mundo através da oração. É a oração que move o coração de Deus. Quando você ora, você ajuda a Deus a reger o mundo. Através da sua oração, pessoas são tocadas. Através da sua oração, pessoas são alcançadas. Esse é o poder da oração. E esse Deus Todo-Poderoso, Ele resolveu agir através da minha e da sua oração. Aleluia. Então a sua oração tem poder. A tua oração, ela move sim montanhas, ela passa fronteiras, ela entra em lugares inacessíveis, ela entra em lugar que talvez eu e você nunca imaginaríamos estar. Ela entra em ambiente hostil, que nós nunca pensamos em estar ali. Esse é o poder da oração. Então, quando você estiver fazendo o seu devocional, quando você estiver orando no seu lar, pela sua família, pelos seus parentes, lembre dos nossos irmãos perseguidos pelo mundo. Lembre por aquele que está sendo afligido nessa hora. Lembre por aquele que está levando o evangelho, pregando as boas novas. Lembre que eles estão procurando proclamar o reino de Deus, porque a palavra de Deus diz que Jesus, Ele vai vir quando todo joelho se dobrar, quando todos ouvirem a palavra de Deus. E nós cantamos e nós desejamos que Jesus, Ele volte. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, esse é o nosso anseio, que Jesus volte. Mas para que Jesus possa voltar, é necessário pregar o evangelho. E existem pessoas que estão lá no Irã, que estão no Afeganistão agora nessa hora, que estão na Índia, que estão no Japão, que estão na Indonésia, orando, proclamando o reino de Deus, para que Jesus, Ele possa voltar, o nosso rei possa voltar. Essa é a nossa esperança. Então você lembre dos irmãos que está nos campos missionários. Amém? Que Deus te abençoe. Você pode levantar suas mãos aos céus assim. Você pode agradecer a Jesus aí por esse ar que você está respirando aí. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo possa estar com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Aquele que crê, diga amém. Amém. Aplauda ao Senhor.